Capítulo 17. A ascensão e o avanço da religião protestante na Irlanda, com um relato do bárbaro massacre de 1641. A sombra do papado cobriu a Irlanda desde sua fundação até o reinado de Henrique VIII, quando os fulgores do Evangelho começaram a dissipar a escuridão e a fornecer a luz que até então era desconhecida naquela ilha. A abjeta ignorância em que o povo era mantido, com as noções absurdas e supersticiosas que tomavam por verdades, era bastante evidente para muitos. E os artifícios de seus sacerdotes eram tão visíveis que várias distintas figuras, que até então eram papistas ativos, se esforçariam de bom grado para se livrarem do jugo e abraçar a religião protestante. Mas a ferocidade natural do povo e seu forte apego às ridículas doutrinas que lhes haviam sido ensinadas tornavam a empreitada perigosa. Ainda assim, foi algo extensivamente intentado, embora seguido das mais horríveis e desastrosas consequências. A introdução da religião protestante na Irlanda pode ser principalmente atribuída a George Browne, um inglês que foi consagrado arcebispo de Dublin em 19 de março de 1535. Antes era um frade agostiniano e foi promovido à mitra por conta de seu mérito. Depois de gozar de sua respeitabilidade por cerca de 5 anos, fez na época em que Henrique VIII suprimia as casas religiosas na Inglaterra, com que todas as relíquias e imagens fossem removidas das suas catedrais de Dublin e das outras igrejas de sua diocese, no lugar das quais colocou a oração do Senhor, o credo e os 10 mandamentos. Pouco tempo depois disso, recebeu uma carta do barão Thomas Cromwell, informando que Henrique VIII, tendo rejeitado a supremacia papal na Inglaterra, estava determinado a fazer o mesmo na Irlanda e que o designara, arcebispo Browne, como um dos comissários para garantir que essa ordem fosse executada. O arcebispo respondeu que havia empregado os maiores esforços, arriscando sua própria vida, para fazer com que a nobreza e a pequena nobreza irlandesa reconhecessem Henrique como seu líder supremo em questões espirituais e temporais, mas havia encontrado uma oposição muito violenta, especialmente de George, arcebispo de Armagh, que esse prelado, em discurso ao clero, amaldiçoara todos aqueles que reconhecessem a supremacia de Sua Alteza, acrescentando que sua ilha, chamada nas crônicas de Insula Sacra ou Ilha Santa, não pertencia a ninguém além do bispo de Roma, e que os progenitores do rei a haviam recebido do Papa. Observou igualmente que o arcebispo e o clero de Armagh havia despachado um mensageiro para Roma e que seria necessário que um parlamento fosse convocado na Irlanda para aprovar um ato de supremacia, pois o povo não considera as ordens do rei sem a sanção da Assembleia Legislativa. Concluiu observando que os papas haviam mantido o povo na mais profunda ignorância, que o clero era extremamente analfabeto, que as pessoas comuns eram mais fanáticas em sua cegueira do que os santos e mártires haviam sido ao defender a verdade no início do Evangelho, e que era de se temer que Sean O'Neill, um chefe de grande poder na parte norte da ilha, fosse decididamente contrário às ordens do rei. Seguindo esse conselho, no ano seguinte, um parlamento foi convocado para reunir-se em Dublin, por ordem de Leonard Gray, na época senhor-tenente. Nessa assembleia, o arcebispo Browne fez um discurso no qual declarou que os bispos de Roma costumavam antigamente reconhecer os imperadores, reis e príncipes como supremos em seus próprios domínios, e, portanto, que ele próprio votaria no rei Henrique VIII como senhor supremo em todos os assuntos, tanto eclesiásticos quanto temporais. Concluiu dizendo que quem se recusasse a votar nesse ato não era um verdadeiro servo do rei.
Esse discurso surpreendeu muitos outros bispos e senhores, mas, depois de violentos debates, a supremacia do rei foi autorizada. 2 anos depois, o arcebispo escreveu uma segunda missiva a Lord Cromwell, reclamando do clero e sugerindo as maquinações que o Papa estava realizando contra os defensores do Evangelho. Essa carta, enviada de Dublin em abril de 1538, entre os outros assuntos, o arcebispo diz: um pássaro pode ser ensinado a falar com tanto sentido quanto muitos clérigos neste país. Esses, embora não sejam eruditos, ainda são astutos para acolher o povo comum e dissuadi-lo de seguir as ordens de Sua Alteza. As pessoas do campo aqui muito odeiam Sua Alteza e, malevolamente, o chamam, em sua língua irlandesa, de filho do ferreiro. Como amigo, desejo que Sua Alteza reflita bem em vossa nobreza. Roma tem grande apreço pelo Duque de Norfolk e muito tem auxiliado esta nação, propositadamente, para se opor à Sua Alteza. Pouco tempo depois, o Papa enviou para a Irlanda, endereçada ao arcebispo de Armagh e seu clero, uma bula de excomunhão para todos os que se submeteram ou submetem-se à supremacia do rei na nação irlandesa, rogando uma maldição sobre todos eles e os seus, que dentro de 40 dias não admitissem a seus confessores que haviam cometido um erro ao fazê-lo. O arcebispo Browne notificou isso em uma carta enviada de Dublin, em maio de 1538. Parte da forma de confissão ou voto enviada a esses papistas irlandeses era a seguinte: declaro ainda ele ou ela, pai ou mãe, irmão ou irmã, filho ou filha, marido ou esposa, tio ou tia, sobrinho ou sobrinha, perante senhor ou senhora e todos os outros parentes mais próximos ou mais queridos, amigo ou conhecido, amaldiçoados, se considerarem agora ou em tempo vindouro qualquer poder eclesiástico ou civil acima da doutrina da Igreja. Mãe, ou que obedeça agora ou em tempo vindouro a quaisquer que sejam os opositores ou inimigos da Mãe das Igrejas, ou contrários a ela, ao que juro aqui, que Deus, a Santíssima Virgem, São Pedro, São Paulo e os santos evangelistas me ajudem. Esse é um acordo cabal, com doutrinas promulgadas pelos concílios de Latrão e Constança, que declaram expressamente que nenhum favor deve ser mostrado aos hereges, nem acordos mantidos com eles, que devem ser excomungados e condenados, e suas propriedades confiscadas, e que os príncipes são obrigados por um juramento solene a erradicá-los de seus respectivos domínios. Quão abominável será essa igreja, que se atreve a passar por cima de toda autoridade! Quão enlouquecidas as pessoas que seguem as injunções dessa igreja! Na recém-mencionada carta do arcebispo, datada de maio de 1538, ele diz: o vice-rei de Sua Alteza dessa nação tem pouco ou nenhum poder sobre os antigos nativos. Agora, tanto o inglês quanto o irlandês começam a se opor às ordens de Vossa Senhoria e a pôr de lado todas as suas disputas nacionais, o que temo que levará, se é que levará, a uma invasão estrangeira nessa nação. Pouco tempo depois, o arcebispo Browne prendeu Thad O'Brien, um frade franciscano que possuía uma carta enviada de Roma, datada de 1538 e dirigida a O'Neill. Nessa carta estavam as seguintes palavras: Sua Santidade Paulo, agora Papa, e o Conselho dos Padres encontraram recentemente em Roma uma profecia de São Lazeriano, um bispo irlandês de Cashel, na qual ele diz que a Igreja Mãe de Roma cairá quando, na Irlanda, a fé católica for superada. Portanto, para a glória da Igreja Mãe, a honra de São Pedro e sua própria segurança, suprimam a heresia e os inimigos de sua santidade. Esse Thad O'Brien, depois de mais inquéritos e buscas, foi amarrado em um pelourinho e mantido prisioneiro até que as ordens do rei chegassem sobre
de qual maneira deveria ser eliminado posteriormente, mas com a ordem vinda da Inglaterra de que seria enforcado, cometeu suicídio no castelo de Dublin. Seu corpo foi posteriormente levado para Gallows Green, onde, depois de ser mantido na forca por algum tempo, foi enterrado. Após a ascensão de Eduardo VI ao trono da Inglaterra, uma ordem foi dirigida a Sir Anthony Leger, o Lorde Deputado da Irlanda, ordenando que a liturgia em inglês fosse imediatamente estabelecida na Irlanda para ser observada nos vários bispados, catedrais e igrejas paroquiais, e foi lida pela primeira vez na Igreja de Cristo, Dublin, no dia da Páscoa de 1551, diante dos já mencionados Sir Anthony, arcebispo, Browne e outros. Parte da ordem real para esse fim foi a seguinte: considerando que nosso gracioso pai, o rei Henrique VIII, levou em consideração a escravidão e o pesado jugo que seus leais e fiéis súditos toleraram sob a jurisdição do bispo de Roma, como diversas histórias fabulosas e prodigiosas mentiras enganaram nossos súditos, isentando dos pecados de nossas nações, por meio de suas indulgências e perdões, para obter lucro, propositadamente, nutrindo todos os sórdidos vícios, como roubos, rebeliões, furtos, prostituição, blasfêmia, idolatria, etc. Nosso benevolente Pai dissolveu todos os priorados, mosteiros, abadias e outras pretensas casas religiosas, como sendo apenas viveiros para vícios ou ostentação, mais do que para aprendizado sagrado, etc. No dia seguinte, a primeira oração comum na Igreja de Cristo, Dublin, o seguinte estratagema perverso foi elaborado pelos papistas. Na igreja foi deixada uma imagem de Cristo feita de mármore, segurando um junco na mão, com uma coroa de espinhos na cabeça. Enquanto o culto em inglês, a oração comum, estava sendo lido diante do senhor tenente, do arcebispo de Dublin, do conselho privado, do senhor prefeito e de uma grande congregação, via-se sangue correndo pelas fendas da coroa de espinhos e escorrendo pelo rosto da imagem. Sobre isso, alguns dos conspiradores dessa impostura gritaram em voz alta: veja como a imagem de nosso Salvador verte seu sangue, mas deve necessariamente fazê-lo, já que a heresia adentra a igreja. Imediatamente, muitas pessoas da mais baixa ordem, de fato, os vulgares de todas as classes, ficaram aterrorizadas com a visão de uma evidência tão milagrosa e inegável do desagrado divino. Eles se apressaram em sair da igreja, convencidos de que as doutrinas do protestantismo emanavam de uma fonte infernal e que a salvação só era encontrada no seio de sua própria igreja infalível. Esse incidente, por mais ridículo que possa parecer ao leitor esclarecido, exerceu grande influência sobre a mente dos irlandeses ignorantes e serviu aos fins dos imprudentes impostores que o inventaram, a ponto de pôr em xeque o progresso da religião reformada da Irlanda de forma bastante concreta. Muitas pessoas não conseguiam refutar a ideia de que havia muitos erros e corrupções na Igreja Romana, mas silenciaram em terror por essa pretensa manifestação da ira divina, que foi ampliada além do possível pelo sacerdócio fanático e egoísta. Temos muito poucos detalhes sobre o estado da religião na Irlanda durante parte restante do reinado de Eduardo VI e a maior parte do reinado de Maria. Perto da conclusão do domínio bárbaro daquela implacável intolerante, ela tentou estender suas perseguições desumanas a essa ilha, mas suas intenções diabólicas foram felizmente frustradas da seguinte maneira providencial, cujos detalhes são relatados por historiadores de prestígio. Maria havia nomeado o Dr. Polly, um agente do sanguinário Bonner, um dos comissários, para levar a efeito suas intenções bárbaras. Tendo chegado a Chester, com sua comissão, o prefeito daquela cidade, um papista, esperava por ele. Quando o médico tirou da bolsa um estojo de couro, disse-lhe: aqui está uma determinação que
flagelar os hereges da Irlanda. A bondosa criada da casa, por ser protestante e ter um irmão em Dublin, chamado John Edmunds, ficou muito perturbada com o que ouviu, mas, percebendo uma oportunidade, enquanto o prefeito se despedia e o doutor educadamente o acompanhava ao andar de baixo, abriu a caixa, retirou a determinação e, em seu lugar, colocou uma folha de papel com um baralho de cartas e o valete de paus no topo. O doutor, sem suspeitar do artifício que lhe havia sido aplicado, pegou a caixa e chegou com ela em Dublin, em setembro de 1558. Ansioso por cumprir as ordens de sua piedosa senhora, imediatamente foi visitar o Lord Fitzwalter, à época vice-rei, e lhe ofereceu a caixa, que, ao ser aberta, nada continha além de um baralho de cartas. Isso surpreendeu a todos os presentes, e seu senhorio disse: precisamos obter outra determinação, e nesse meio tempo embaralhamos as cartas. O Dr. Polly, no entanto, buscou retornar diretamente à Inglaterra para obter outra determinação, mas, esperando por ventos favoráveis, recebeu notícias de que a Rainha Maria estava morta, e dessa maneira os protestantes escaparam de uma assaz cruel perseguição. O relato acima, como observamos anteriormente, é confirmado por historiadores da mais elevada credibilidade, que acrescentam que a Rainha Elizabeth pagou como uma pensão de 40 libras por um ano para a supracitada Elizabeth de Mundes por ter salvado a vida de seus súditos protestantes. Durante os reinados de Elizabeth e Jaime I, a Irlanda foi quase constantemente tumultuada por rebeliões e insurreições que, embora nem sempre surgissem da diferença de opiniões religiosas entre ingleses e irlandeses, eram agravadas e tornadas mais amargas e irreconciliáveis por este motivo. Os padres papistas exageravam ardilosamente as falhas do governo inglês e insistiam continuamente junto aos ignorantes e preconceituosos católicos sobre a legalidade de matar os protestantes, assegurando-lhes que todos os católicos que fossem mortos no processo de uma busca tão piedosa alcançariam imediatamente a felicidade eterna. O naturalmente ingovernável caráter dos irlandeses agiu contra esses homens ardilosos, levando os irlandeses a atos contínuos de bárbara e injustificável violência, e deve-se confessar que a natureza instável e arbitrária da autoridade exercida pelos governadores ingleses era pouco adaptada para obter sua simpatia. Os espanhóis, também, ao desembarcarem tropas ao sul e encorajar os nativos descontentes a se unirem em armas, mantiveram a ilha em um estado contínuo de turbulência e guerra. Em 1601, desembarcaram uma corporação de 4.000 homens em Kinsale e começaram o que chamavam de Guerra Santa para a preservação da fé na Irlanda. Foram ajudados por um grande número de irlandeses, mas acabaram derrotados pelo vice-rei Lord Mountjoy e seus oficiais. Isso encerrou as questões do reinado de Elizabeth em relação à Irlanda. Seguiu-se um intervalo de aparente tranquilidade, mas o sacerdócio papal, sempre inquieto e astuto, procurou minar por meio de maquinações secretas o governo e a fé que os irlandeses mantinham e que já não ousava atacar abertamente. O reinado pacífico de Jaime deu ao clero católico a oportunidade de aumentar sua força e amadurecer seus planos, e sob seu sucessor, Carlos I, houve um considerável aumento de arcebispos, bispos, décanos, vigários gerais, abades, padres e frades católicos. Por esse motivo, em 1629, foi proibido o exercício público dos ritos e cerimônias papistas. Mas, apesar disso, logo depois, o clero romano erigiu uma nova universidade papista na cidade de Dublin. Também começaram a construir mosteiros e conventos em diversas partes do reino, onde os clérigos romanos e os líderes dos irlandeses realizavam reuniões frequentes e, a partir de então, se deslocaram
constantemente para a França, Espanha, Flandres, Lorena e Roma, onde o detestável, concluído de 1641, foi armado pela família dos Orleans e seus seguidores. Pouco antes do início da horrível conspiração, a qual relataremos agora, os papistas na Irlanda apresentaram uma queixa aos juízes do Supremo Tribunal daquele reino, exigindo o livre exercício de sua religião e a revogação de todas as leis contrárias a isso. Ao que ambas as casas do parlamento na Inglaterra responderam solenemente que nunca concederiam qualquer tipo de tolerância à religião papista naquele reino. Isso estimulou ainda mais os papistas a pôr em execução a conspiração diabólica urdida para a destruição dos protestantes, cujo desenlace não desapontou seus idealizadores maliciosos e rancorosos. O objetivo dessa terrível conspiração era que uma insurreição geral ocorresse simultaneamente em todo o reino e que todos os protestantes, sem exceção, fossem mortos. O dia marcado para esse horrível massacre foi 23 de outubro de 1641, festa de Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, e os líderes conspiradores nas principais partes do reino fizeram os preparativos necessários para o pretendido conflito. Para que esse detestável ardil pudesse ter o resultado mais livre de erros possíveis, os mais distintos artifícios foram perpetrados pelos papistas e sua atitude em suas visitas aos protestantes naquele momento trazia mais aparente bondade do que haviam demonstrado até então, o que era feito exclusivamente para realizarem os desumanos e traiçoeiros planos que tramaram contra eles. A execução dessa selvagem conspiração foi adiada até a chegada do inverno para aumentar a dificuldade de liderarem com as tropas inglesas. O cardeal Richelieu, ministro francês, prometeu aos conspiradores uma considerável provisão de homens e dinheiro, e muitos oficiais irlandeses haviam dado as maiores garantias de que cooperariam totalmente com seus irmãos católicos, assim que a insurreição tivesse início. Havia chegado o dia anterior ao combinado para executar esse horrível plano, quando, felizmente, para a metrópole do reino, a conspiração foi descoberta por Will O'Connell, um irlandês. Em reconhecimento dos serviços prestados por O'Connell, o parlamento inglês votou que ele recebesse 500 libras e uma pensão vitalícia de 200 libras. Tão oportunamente, esse plano foi descoberto, não mais que poucas horas antes da cidade e do castelo de Dublin serem tomados de surpresa, que os juízes da Suprema Corte mal tiveram tempo de se posicionarem, e a própria cidade em uma postura adequada de defesa. Lord Emigwiri, que era a principal liderança ali, foi preso com seus cúmplices na cidade na mesma noite, e em seus alojamentos foram encontradas espadas, machadinhas, machados, martelos e outros instrumentos de morte que haviam sido preparados para a destruição e a extirpação dos protestantes daquela parte do reino. Assim, a metrópole foi felizmente preservada, mas a parte sangrenta da tragédia arquitetada estava além da prevenção. Os conspiradores foram as armas em todo o reino no início da manhã do dia planejado, e todos os protestantes que entravam em seu caminho eram imediatamente assassinados. Ninguém, não importa a idade, o sexo ou a condição, foi poupado. A esposa, chorando por seu marido, morto com crueldade, e abraçando seus filhos indefesos, foi trespassada com eles e pereceu no mesmo golpe. Os velhos, os jovens, os vigorosos e os enfermos sofreram o mesmo destino e se mesclavam em um extermínio coletivo. A fuga para salvá-los do primeiro ataque foi vã, pois a destruição foi lançada em toda parte e encontrou as vítimas caçadas a todo momento. Fútil era recorrer a parentes, a companheiros, a amigos. Todas as conexões foram dissolvidas e a morte foi trazida pelas mãos de cuja proteção
era implorada e esperada. Sem provocação, sem oposição, os ingleses, atônitos, vivendo em intensa paz e, como supunham, em total segurança, foram massacrados por seus vizinhos mais próximos, com quem mantiveram por muito tempo uma relação contínua de gentileza e conciliação. Mais ainda, a morte foi o menor dos castigos infligidos por esses monstros em forma humana. Todas as torturas que a crueldade desenfreada poderia inventar, todas as persistentes dores do corpo, a angústia da mente, os tormentos do desespero, não podiam saciar vingança incitada, sem injúria e cruelmente advinda de uma causa totalmente injusta. Uma natureza depravada ou até mesmo a perversão da religião, ainda que encorajada pela máxima permissividade, não poderia alcançar um nível de ferocidade maior do que o assomado nesses impiedosos bárbaros. Até o próprio sexo frágil, naturalmente sensível às suas próprias dores e compassivo com a dos outros, imulou seus robustos companheiros na execução de toda sorte de crueldade. Até mesmo as crianças, ensinadas pelo exemplo e encorajadas pela exortação de seus pais, deram seus débeis golpes nos corpos mortos das indefesas crianças inglesas. A avareza dos irlandeses também não foi suficiente para trazer um mínimo de comedimento à sua crueldade. Tal era seu frenesi que o gado que haviam confiscado e tomado para si, por serem os animais marcados com nomes de ingleses, foi caprichosamente abatido, ou quando coberto de feridas, soltos na floresta, para perecerem em meio a lentos e persistentes tormentos. As confortáveis habitações dos agricultores eram reduzidas a cinzas ou destruídas, e onde os desafortunados proprietários se trancaram nas casas e se prepararam para a defesa, morriam nas chamas junto às suas esposas e filhos. Essa é a descrição geral desse massacre sem paralelo, mas agora resta, pela natureza do nosso trabalho, que procedamos a detalhes. Os fanáticos e impiedosos papistas mal haviam encharcado suas mãos em sangue quando repetiam a horrível tragédia dia após dia, e os protestantes em todas as partes do reino caíram vítimas de sua fúria por meio de execuções repletas das mais inaudita crueldade. Os irlandeses ignorantes foram mais fortemente instigados a executar as obras infernais pelos jesuítas, padres e frades, e quando o dia da execução da trama foi acertado, recomendaram em seus sermões diligência no grande projeto, que, segundo eles, contribuiria grandemente à prosperidade do reino e ao avanço da causa católica. Em todos os lugares declararam no povo que os protestantes eram hereges e sua convivência não deveria mais ser tolerada, acrescentando que não era maior pecado matar um inglês do que matar um cachorro e que ajudá-los ou protegê-los era um crime da mais imperdoável natureza. Com os papistas tendo sitiado a cidade e o castelo de Longford, os habitantes deste, que eram protestantes, se renderam com a condição de serem tratados com clemência. Os sitiantes, no instante em que as pessoas da cidade apareceram, os atacaram da maneira mais impiedosa. Seu padre, como um sinal para que o restante atacasse, primeiro rasgou a barriga do ministro protestante inglês, após o que seus seguidores mataram o restante, alguns enforcados, outros esfaqueados ou alvejados, e um grande número de pessoas teve a cabeça decepada com machados, fornecidos para esse fim.